Quando a gente começa uma coisa, a gente começa lá embaixo, pequenininho. 30 anos depois, está com tudo automatizado. A mulher que me ajudou muito, ela era costureira. Está com a família toda, a gente se sente feliz, né? Para começar, né? Ele trabalhou tantos anos no meio de tear e quando se aposentou teve que comprar tear para ficar ainda escutando bater, né? Isso é verdade. E lá onde ele botou os teares ia muito bem, né? Ele gostava tanto da batida que colocou no lado do quarto dele, né? De vocês, né? Era só a parede, Só a né, parede. que se separava do nosso quarto, né? Parede de madeira, Era a nossa canção de Ninar, né, Rosana? era o barulho do tear. No dia que pegou fogo lá, o Luciano gritou, fogo! Fogo! Bastante história, né? Muito trabalho, mas tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Ai, ele conseguiu. Viu? Ele conseguiu. Como que eu não consigo, né? Bom, meu pai ele adquiriu essa habilidade de mexer com as máquinas, fazer toalhas, né? E ele se aposentou, ele estava para se aposentar e ele tinha um sonho de ter uma empresa, né? Depois o emprego em Brusque ele começou na fábrica Renault. Aí na fábrica Renault, depois ele foi para o Schulesser, são as fábricas centenárias aqui de Brusque, né? E lá ele era o contramestre, né? Ele começou como tecelão e tal, né? Depois ele virou contramestre. O contramestre cuida da sala e é mecânico, né? E nisso ele começou também a trabalhar em outras empresas depois, né? Ele foi trabalhar na Tomazone, depois ele trabalhou na Fênix também, onde ele se aposentou, né? Ele não queria que nós trabalhássemos fora, né? Queria que a gente tivesse o nosso próprio negócio, né? Ele queria mais, ele queria sempre mais, né? Ele trabalhava de noite, por exemplo, mas de dia ele fazia alguma coisa para ele. Aí ele inventou, né? Ele vendia ovos, que ele tinha um galinheiro, depois ele plantou milho, né? Ele foi até São Joaquim também, ele comprou uma Kombi uma época, comprou bastante maçã. Aí ele saía com a gente, eu e a Luciana, que eram as mais velhas, né? A gente ia nas casas vender maçã, gente, assim, né? Acompanhava ele e ele fazia a gente ilustrava as maçãs para elas ficar mais vermelhinha, né? E a minha mãe sempre foi professora, né? A mãe. E sempre ajudou no sustento da casa também, né? Então, assim, eles eram uma equipe, né? E nós também fazíamos parte dessa família que sempre trabalhava, né? E sempre dava conta de cuidar da gente também, né? E aí, quando ele se aposentou, ele comprou o primeiro tear, né? Colocou na garagem da nossa casa, né? Ele tinha um carro, literalmente ele colocou o carro para a rua, né? E ali ele começou a tecer uma máquina, a tecer toalhas, né? De ele ter as máquinas do lado de casa, tanto que o meu quarto e da minha irmã mais nova, da Rosana, a janela dele ficava para a garagem onde tinham as máquinas. E eu trabalhava terceiro turno também, porque precisava, né? Porque tinha produção e como as máquinas produziam um pouco, né? Isso trabalhava direto. E a gente dormia ao som dos teares, né? Realmente. O barulho dos teares como canção de ninar. Eu já tinha ali meus 14 anos ali, né? O Luciano já tinha 11 para 12 anos, a gente que era os tecelões dele, né? E eu comecei com ele já desde os meus 13 anos, a gente começou a trabalhar, né? Ele pedia para mim ajudar ele, né? E a gente foi caminhando junto. Ele sempre quis também, né, que eu ficasse do lado dele, né? Até a minha irmã, a Lenice, ela foi trabalhar fora, mas ele fez de tudo para que ela viesse trabalhar com a gente na empresa, né? Para ajudar a tocar o negócio, né? Ele sempre quis que a gente trabalhasse com ele, né? Tanto que
que ele falava que ele botou a empresa porque ele precisava sustentar os filhos, né? Tinha tanto isso comigo, né, de que vou trabalhar na empresa porque é um desejo do pai, que eu nunca me interessei em fazer um outro curso, né, de faculdade, seguir uma outra carreira, né? Eu via que ele tinha isso com tanto amor, a gente foi criando, se envolvendo, né, crescendo, trabalhando ali, e nunca tive assim o desejo de fazer algo diferente, a não ser também me dedicar e trabalhar na empresa com ele, né? O começo foi bem difícil, né? Porque tudo era manual, né? Não tinha nada de equipamento, né? Para a gente poder ser um processo mais ágil, era muito manual, né? Então a gente se dedicava muito, se esforçava muito para isso, né? E foram tempos assim bem difícil mesmo, né? Porque a gente passou, como começamos a empresa era onde hoje é o Forte Atacadista, ali é uma área que ela inundava, né? Então na enchente de 84 a gente praticamente ficou tudo debaixo d'água ali, né? Ele já tinha esses 2 teares, a gente tinha as barricas cheias de fio e tal, e acabou boiando tudo, né? A gente acabou perdendo esse material, né? Faltou ali mais ou menos uns 10 centímetros para colocar no forro da nossa casa, né? Então ali a gente perdeu tudo, né? Tudo foi perdido, e quando a água baixou, o pai disse, não, a gente vai, né, continuar, a gente vai retomar nossas atividades, nós vamos recuperar o nosso maquinário. Então foi tudo lavado na época, com aqueles caminhões da prefeitura, aqueles caminhão verde, né? E não só na empresa ele perdeu tudo, né? Na casa também, móveis, assim, tudo que tinha dentro de casa foi perdido, né? Eu imaginava que quando a enchente veio, nós ia voltar lá, nossa casa não ia estar lá. E ele dizia, não, nós vamos conseguir. E graças a Deus a gente conseguiu recuperar pela determinação dele, né? Pelo empenho dele, pela dedicação, a gente superou aquele momento, né? Mas foi assim, um momento muito marcante na minha infância, né? Na minha vida, né? Nas nossas vidas, na verdade, né? Ele ficou meio que traumatizado com aquilo. E ele dizia que ele tinha que sair de lá. Lá ele não ficaria mais, ele ia comprar um terreno em outro lugar, né, para construir a casa novamente e a empresa, né. E então ele decidiu sair de lá e comprou o terreno aqui na rua Oswaldo Nibor, né. E aqui ele construiu a casa, e a intenção dele era trazer também a empresa para cá. Aí em 89 ele conseguiu construir do lado da casa também um galpão de madeira, um galpão grande, né? E na época, quando a gente já mudou, a gente já veio com 10 teares. Que aí ele já tinha mais funcionários, né? Ele já tinha funcionário que trabalhava de manhã, né? À tarde e à noite, né? E dali a gente foi cada vez mais prosperando, né? Ele comprava muito saldo de fio das empresas Renault, Schulesser, Bittina, né? Que a gente chamava aquelas toalhas estradas, né, que ele fazia. E isso pegou tinha como é que diz, um mercado muito grande, o pessoal procurava bastante essas toalhas, né. E depois ali nesses anos 90, né, ele alugou um outro galpão, que foi aqui na mesma rua aqui. Ali onde hoje, né, bem perto da casa ali, ele alugou um galpão. E ele sempre dizia, não, tem que fazer outra coisa. E ele inventou o Itamine, a barra de Itamine nas toalhas que seriam para bordar, né? Que é ponto cruz mesmo, né? E esse ponto cruz, essa toalha, ela assim, foi assim, um marco na nossa história nos anos 90, né? Ela vendeu muito, ele vendia muito a toalha de ponto cruz. E nisso ele viu assim uma prospecção muito grande, né? Aí nessa época já tínhamos umas 20 máquinas, mais ou menos. Aí nesses anos 90 ali, de 90 até ali 94, 95, 96, 97, 98, aí nós aumentamos muito a produção. Aí foi assim que realmente ele se expandiu, né? Ele sempre foi visionário, o pai, ele sempre tinha essa visão de fazer o melhor, né? O melhor com qualidade. Sempre ele bateu nessa tecla, com prazos de entregas também, né? Honrar com compromisso, com os pedidos que ele tinha, né, para entregar. E ele sempre foi buscar sempre os equipamentos melhores, né? Claro, na época o que tinha de melhor, ele ia atrás para trazer para a empresa, para ter essa vazão, esse escoamento da produção, né, para cada vez produzir mais. O pai sempre foi uma pessoa à frente do tempo dele, né? Ele sempre, hoje a gente vê todos os processos que a gente tem, tudo ele foi colocando, desenvolvendo, aplicando, né, no processo. A empresa ele sempre procurou buscar tecnologia,
tanto que ele inovou e importou teares, né, na época ali. E além da inovação, é claro, a determinação dele, né? Ele sempre foi muito determinado, tanto que ele construiu o que construiu, né? Uma pessoa que sem instrução alguma, né, saiu da cidade dele, né, e veio tentar a vida aqui em Brusque e conseguiu, né? Foi uma pessoa que realmente lutou e conseguiu, né? E tem todo esse legado hoje dele. A gente criou a marca Valetex nessa época, né? Era tecelagem Vale, né? Muita gente dizia também que era Vale Têxtil, né? Era Vale Têxtil e coisa. O nome da tecelagem Vale, né, veio de originário ele deu em homenagem à minha mãe, que a minha mãe, o sobrenome dela é Vale, né? Tanto que o nome do pai é Euclides Raimundo. Então todo mundo achava que o nome do pai era Raimundo Vale, que o sobrenome Vale não era era dele, né? E não da mãe. E esse Vale foi pegando, né? Foi ele sim, a tecelagem Vale. E esse Valetex, a gente deu essa logomarca, a gente lançou vamos botar essa marca Valetex, né? E isso fomentou muito no mercado. Hoje ela é mais conhecida como, né, Valetex do que tecelagem Vale. Essa foi ele explodiu o nome no mercado, na verdade, né? Que aí com a marca Valetex a gente começou também a vender outros tipos de toalha, né? Aí nós já tínhamos representante em todo o Brasil, né? Nós tínhamos no Rio Grande do Sul, tinha em São Paulo, já vendia para todos os lugares, assim, né? Eu sempre falo que nessa época ele ganhou muito dinheiro. E ele, com muito orgulho, né? Ele guardava o dinheiro dele. Aí o sonho dele era ter o próprio galpão nessa época, né? Dos anos 96, 97, 98. A construção do galpão, né? Eu acho que foi um marco muito, muito importante, que a gente veio para a sede própria, né? Que era o sonho dele também. No ano de 2000, não tinha sede própria, ele estava já procurando um lugar, um terreno para comprar, né, para construir os galpões para colocar a empresa. Ele comprou esse terreno aqui, o seu Vamovec, né, que era dono de toda essa região aqui, né, e ele comprou isso à vista. Ele guardava o dinheiro em casa, né, e numa caixa de sapato, ele guardou, e ele chegou para o seu Vamovec e deu para ele assim, ó, conta aqui, ó, o dinheiro está aqui, tu conta porque é para pagar o terreno, né? E ele comprou essa faixa aqui, 200 metros de frente por 70 de fundo ali, né? Aí nessa época ele construiu esses galpões, esses 4 galpões aqui, 3 na verdade, né? 3 galpões aqui. O maior orgulho dele foi que ele fez tudo isso com o capital próprio dele, da empresa, né? Ele não precisou correr atrás de banco, ele dizia, a gente não precisa disso, a gente vai conseguir comprar, adquirir o nosso galpão, a nossa construção. Quando ele botava alguma coisa na cabeça, ele queria que isso fosse para frente. Ele não gostava de esperar, ele queria que acontecesse logo, né? Então ele foi muito rápido, né? Tanto que no ano de 2001, a gente já estava aqui, a gente já veio para cá, né? A gente já veio para cá, a gente já tinha 30 teares, né, aqui, e a gente já produzia 28 toneladas e nós tínhamos mais ou menos na casa de uns 50 funcionários, mais ou menos, 50 colaboradores, né, na época. Então, foi muito rápido essa transição. Então aqui realmente era nosso, né? O pai comprou o terreno, construiu, a gente viu crescer aqui, viu erguer, e aqui eu acho que realmente ele concretizou o sonho dele, né? Aqui realmente onde a Valetex se expandiu de verdade. Depois que ele construiu aqui, ele ficou assim um pouco mais calmo, assim, mas ele ainda não parou por aí. Ele continuou. Ele queria comprar máquina importada. Vieram os teares mais modernos, os primeiros aqui da região, né, desse. Então, isso acho que foi bem marcante para a nossa história. Que não tinha no Brasil assim. Foram as 2 primeiras máquinas no Brasil de felpa, né? Tinha tecido plano, em São Paulo tinha, mas felpa não tinha. E ele foi o pioneiro, ele apostou, ele disse, não, nós vamos trazer e nós vamos trabalhar com essas máquinas, vamos deixar essas máquinas aqui com alta produção para nós. Enquanto um batia, o nosso tear batia 150 batidas por minuto, esses batiam 500 por minuto. Então, assim, no lugar de 3 máquinas que ele tinha, ele colocava uma, né? Então, os amigos deles falam, até alguns comentários, seu Euclides, o senhor era doido de fazer um negócio desse, é muito dinheiro. Ele disse, não, mas isso... Nós vamos prosperar com isso. Isso é o futuro.
Esse é o futuro de todas as empresas, vai ser esse. E ele trouxe, né? E foi assim, tanto que hoje a nossa produção é toda desse mesmo fabricante, hoje ainda a gente mantém a marca, né? Que é o Vamatex, hoje mudou, é o grupo Itema, né? E são as máquinas da mesma empresa de 2001 que a gente tem hoje no nosso Parque Fabril, produção de toalhas. Então a gente começou a contratar mais representantes também, né? Aí eu assumi essa área, né, de vendas, né? E começamos a vender para todo o Brasil, né? E ele vendo que esses teares produziam bem mais, assim, os interesses pelos outros aí foram diminuindo, né? E assim a gente foi crescendo, né? Ele comprou mais, depois também mais teares desses melhores, né? Mas ele queria na confecção, porque a confecção ainda era uma, né? Tinha um processo todo manual de costureiras na máquina, né? E ele foi atrás de comprar máquinas automáticas, uma que a gente chama que é uma máquina transversal automática, que ela corta a toalha, ela costura, ela faz tudo sozinha, né? Então nessa aí a gente começou, foi um pulo muito grande aí, né? A gente já estava produzindo praticamente umas 60 toneladas, né, a mês, né? Já tínhamos aí um quadro de colaboradores, praticamente ele se manteve mais, porque como a gente tinha as máquinas de alta produção, a gente conseguiu aumentar nosso mix, né, a nossa produção. Eu sempre quis automatizar muito a empresa. Aí foram uns anos assim bem de luta mesmo, assim, né, de muita responsabilidade, né, da gente também aqui na empresa, sempre trabalhando fora do horário, sempre fazendo o que a gente, né, tinha que fazer e sempre acompanhando ele também, né? Ele que tomava as decisões. Ele vinha preparando a gente, ele sempre dizia que ele ia com 30 anos de empresa, ele ia se aposentar pela segunda vez, ele falava, né? E nós não acreditávamos nisso, né? Nossa, algo que ele construiu, né, com tanto carinho, tanta dedicação, como que ele vai se afastar? É a vida dele, né? É isso que ele faz. E ele saiu, e aí quando ele saiu, tá aí agora, né? O que a gente vai fazer, né? Como é que vai... Na ideia dele, talvez, ele estava preparando, né? Só que a gente do lado de cá não via dessa forma, né? Porque sempre teve ele como braço forte, o braço que conduzia a gente, sabe? Então, assim, foi um baque. Porque, querendo ou não, ele era o nosso porto seguro, né? Era ele quem tomava as decisões, a gente conversava, fazíamos reuniões, né? Não com tanta frequência, mas conversávamos sobre os assuntos, mas quem sempre dava a última palavra era ele, né? Nesse ano de 2016, ele contratou uma pessoa, né, que era um coach, que a gente fala, né, coach, e ela começou, olha só a preocupação dele, porque como ele queria passar pra gente, ele queria que a gente fosse líder, né? Um líder que nem ele sempre foi, porque ele era o nosso líder, né? E porque a gente tinha o nosso trabalho, mas tudo que a gente fazia, a gente ia perguntar para ele. Depois que ele saiu, a gente tinha umas... tudo muda, né? O mercado mudou, né? A tendência mudou. E uma coisa que a gente não tinha era tear jacar, né? Que ele sempre falou que era maquineta, tear de maquineta, né? Mas no nosso mix nós queríamos jacar, que a gente não tinha essa máquina. E no ano de 2018, 2 anos após ele sair, a gente já comprou 4 teares jacar para trazer para a empresa, né? E a gente percebeu que na toalha jacar a gente cresceu bastante, né? Era uma coisa que todos os nossos clientes pediam. Mas aliado a isso, a gente tinha também um tecido, que também a gente começou com ele, que era uma fralda, a gente chamava de pano fralda. E isso fomentou também no mercado, ela aumentou, a procura foi grande dela. 2020, no ano da pandemia, surgiu umas máquinas de tecido liso também, que era da mesma marca da Vamatex, para a gente comprar, para a gente incrementar essa produção da fralda. E deu certo essa aquisição, a gente comprou, botou as máquinas para rodar, começamos a introduzir esse tecido no mercado, e esse tecido ele teve uma grande aceitação, né, para nossa surpresa. Hoje nós temos 8 teares, né, batendo esse tecido, e nós estamos produzindo hoje 60 mil metros de fralda a mês hoje, né? Então ele veio muito, assim, ele incorporou bastante na nossa produção esse tecido. Ele alavancou bastante e está ajudando no nosso mix hoje. Se passaram 10 anos, né? E hoje a gente vê que conseguimos, né?
estamos conseguindo, né? E foi difícil, né? Mas temos tentado sempre entrar em acordo, sempre nós conversamos, né? E tem dado certo de nós sempre nos entendemos muito bem. O pai ele foi encaixando a gente, cada um no setor, né? Tipo, o Luciano ficou na parte das máquinas, né? Tecelão, mecânico. Eu fiquei com a parte da confecção, né? E a Helenice na parte de vendas. E a Rosana, que é a mais nova que foi vindo também, já foi para a parte do financeiro, né? O administrativo. Então, essa divisão foi feita por ele e hoje ela continuou, né? Ela continuou sendo assim. Hoje eu não consigo ver sem elas comigo, a gente tocando na empresa, né? Eu agradeço assim de coração, de paixão que elas estão comigo, porque o processo ele é bem complexo, né? Num patamar hoje que ela tomou, né? A empresa, ela assim não tem como administrar ela sozinha. Porque o pai deixou pra gente o maior legado, né? Que foi o trabalho, a honestidade e sempre em primeiro lugar os funcionários. E a gente continua seguindo isso. A nossa prioridade é sempre dar o melhor para eles também, nossos colaboradores, né? Nós entramos sempre num consenso do que o que é melhor para a empresa. Não o que é melhor para mim ou para que for para alguém. O que é melhor para a empresa, o que é melhor para o nosso colaborador, o que é melhor para nossa marca, né? Relacionamento de confiança um no outro. Eu confio no trabalho do Luciano, eu confio no trabalho da Simone, confio no trabalho da Rosana e eles confiam no meu trabalho. Então é assim que a gente toca a nossa empresa, na base da confiança. A gente se completa. Cada um tem a sua ideia e cada um tem a sua, né, sua percepção da empresa e cada um vai colocando a sua pecinha e eu acho que a gente se completa assim. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao meu pai, né? Tudo que eu passei, as broncas, o choro, que eu chorei muito, né? Mas isso tudo eu devo a ele e a minha mãe, né? Meu pai, vamos dizer, eu apanhava, né? Não hilariamente, né? A gente ganhava bronca e corria pro colo da mãe. Então era uma tempestade e uma calmaria, né? Ao mesmo tempo a gente tinha isso, graças a Deus a gente tinha isso em casa, né? A mãe sempre foi o suporte, né? A mãe sempre acompanhou o pai em tudo. Ele tomava as decisões, né? E ela abraçava junto com ele. E o que eu me lembro quando iniciou é que ela costurava as toalhas, né? Ela aprendeu a costurar a toalha, além de todas as funções que ela tinha da casa, né? Ela ainda tirava o seu tempo para costurar as toalhas. Ela ajudava a cortar, limpar, né? Eu tenho essa lembrança de que ela trabalhava ali também. E depois, quando a empresa passou aqui para o lado para a Rua Oswaldo Niebuhr, que fez a mudança no ano de 89, ali ela também ajudava, né? Mas não ajudava bastante porque já tinha alguns colaboradores, né? Mas ela ainda dava todo o apoio, tanto que o escritório, quando começou a empresa ali, era dentro da casa dela, ficava dentro da casa, na sala de jantar. Então o escritório ficava na sala de jantar e os clientes, quando vinham ali, um representante, eram acolhidos ali, né? E eu lembro que muitas vezes ela ajudava, ela fazia até almoço, né? Acolhia esse pessoal, né? E também, quando era necessário, ela ajudava também a trabalhar na empresa, né? Ela sempre foi o apoio, sempre. Ele e a mãe sempre foram um exemplo a ser seguido. Do jeitinho deles, sempre mostraram o caminho e eu me espelho muito neles, né? A melhor faculdade que eu tive foi aqui dentro. E os nossos melhores professores, né? Foram nosso pai e a nossa mãe. Que hoje tudo que a gente tudo que a gente de profissionalismo, de pessoa, a gente deve isso a eles. Porque realmente foram eles que ensinaram a gente a ser o que a gente é hoje.
E eu sou muito grata. Eu lembro de muitas passagens, né? Isso fica gravado, a gente não vai esquecer nunca disso, né? Eu lembro que ele teve um quadro de depressão uma época, e a gente ficou perdido, né? O pai agora, o que nós vamos fazer? Porque a minha mãe sempre foi pegada na igreja, minha mãe foi muito ali na igreja, e ela dizia para ele, vamos na igreja, que eu vou te levar, vamos lá, coisa. Mas ele deixou nós sozinhos, né? Mas só que ele deixou nós sozinhos, mas ele já tinha, na cabeça dele, ele ia deixar nós sozinhos, mas já tinha compra de fio feita, já estava tudo, era só nós ir trabalhar, né? Trabalhar. Mas a gente viu isso depois, né? Que aconteceu isso. Então isso foi muito marcante, mas graças a Deus ele conseguiu superar isso. E ele voltou, depois disso, ele voltou outra pessoa. Ele voltou uma pessoa mais carinhosa, né? Ele escutava mais. Porque a gente falava uma coisa para ele, não, isso aí tá errado, isso aí não é para fazer assim. Mas já não é bom para fazer, né? Não, depois disso ele voltou. Eu não lembro qual foi o ano isso, né? Mas foi marcante para mim, né? Porque ele voltou uma outra pessoa, né? Ele, graças a Deus, ele superou isso, né? Ele conseguiu, a mãe ajudando, claro, a mãe foi muito marcante nessa parte, né? Quando ele voltou, ele deu mais força para nós. A gente ficou mais encorajado com aquilo, né? Porque a gente viu que a gente consegue superar os obstáculos, a gente sempre vai conseguir, mas estava do nosso lado aquilo, né? Ele era o nosso esteira. Tenho uma admiração enorme, um orgulho enorme, né, de tudo o que ele construiu, orgulho da história dele, né, de onde ele saiu, de como ele começou a vida dele, das dificuldades que ele enfrentou, que a gente sabe que não foram poucas, né. Eles são tudo, né? Ela do jeito dela, ele do jeito dele. Eles são o nosso maior exemplo. Teve a coragem de dar um passo, e foi essa coragem que eu acho que impulsionou ele por toda a vida, né? De lutar pelos sonhos dele, de lutar, né, para conseguir, para conquistar, né? Não importava a dificuldade, ele sempre foi muito positivo, muito determinado. E também uma outra passagem que foi nessa aquisição das máquinas novas, e ela deu um problema no começo, essa máquina. Eu dominava bem essa área de manutenção, né? Graças a Deus eu tinha uma habilidade muito boa, mas só que aquilo para mim era um equipamento diferente, um equipamento novo que ninguém tinha no mercado. E veio um técnico lá da fábrica, veio outro técnico, e essa máquina ficou parada, era nova, ficou parada há mais de 30 dias. Aí ele olhou para mim, ele disse assim, tu sabes o que é nessa máquina? Ele assim, pai, eu disse, pai, eu não faço ideia, mas acho que o problema dessa máquina está aqui, não é problema eletrônico, não é problema nada, é um problema mecânico, nessa caixa aqui. E aí ele, tu acha que é aí? Acho. Tu vai desmontar ele assim para mim. Pai, mas eu não tenho, assim. Ele olhou para mim e disse, tu és um bom mecânico, tu sabe trabalhar, a máquina tá paga, a máquina é nossa, ele assim, se der algum problema, nós não temos que contar isso para ninguém, tu vais desmontar e tu vais arrumar. E dito feito, eu desmontei aquela parte, eu resolvi o problema da máquina que os outros que vieram de fora, os técnicos resolveram. Então aquilo me deixou assim, então tu pegou mais confiança ainda, porque ele me passou essa confiança, né? Então o pai né? Ele, tudo que eu sei, né? Eu aprendi com ele, eu devo a ele, né? E ele me deu muita segurança nisso, me deu muito profissionalismo, ele me passou também, né? Então eu vejo assim que pai e mãe, né? A minha mãe também foi muito importante, como eu falei. Eles moram praticamente comigo, né? Eu moro no andar de cima, eu moro no andar de baixo, mas todo dia eu passo lá, eu dou bom dia, né? Eu abraço eles, assim. Então para mim não tem, são um exemplo de vida, né? Se ele não tivesse tido essa iniciativa, como seria a vida hoje, né? Como a gente estaria vivendo? Como teria sido a trajetória? O que estaria fazendo da vida, né?
Não sei. Então, assim, é como se fosse a minha vida, né? Não tem como não dizer isso, né? E para mim eles são tudo, né? Eles são a base. Nossa, ver como começou e o tamanho que está hoje, assim, é um sentimento de gratidão imensa pra gente, né? Um orgulho também, eu posso dizer que é um orgulho. Hoje a gente está com a nossa empresa, ela está toda automatizada, né? Hoje nós temos 24 teares, 24 máquinas. Nós estamos hoje com uma produção de 120 toneladas mês, né? Nós estamos hoje com nosso quadro de colaboradores em torno de 100 colaboradores hoje. E a gente consegue hoje ter o nosso mix, como eu comentei antes, da fralda, do jacá, da toalha lisa, né? Hoje a gente também trabalhou muito na linha do artesanato, né? Hoje nós temos toalhas tosquiadas, né? Toalhas abeludadas. E tudo isso graças a essa automatização, essas máquinas que a gente conseguiu comprar, adquirir máquinas novas, né? Para poder ter o nosso produto com boa qualidade para chegar ao nosso cliente com essa qualidade mais elaborada, um produto com acabamento melhor, né, de qualidade, enfim, mesmo, né? E nessa parte da empresa, a gente também conseguiu também fazer uma área nova para relocar os nossos teares, que a gente desmembrou, né? Fez um desmembramento, colocamos a tecelagem toda, o maquinário todo num galpão novo, galpão de 2.200 metros quadrados. E com isso a gente ganhou mais espaço na confecção também, né? Hoje nós temos uma área total aí praticamente de 7 mil metros, a área construída. Então para nós é um prazer muito grande, é uma gratificação, né? Chegar nesses 40 anos como nós estamos hoje, com a fábrica, né, toda modernizada, com esse parque fabril, né, com essa construção toda dentro dos padrões como a gente precisa, né? Então isso ajuda muito nós no nosso layout, né, internamente na questão de transporte, enfim, na toda a logística interna, né? Então isso ajudou muito. Olhando para tudo isso, é uma responsabilidade muito grande, assim, sabe? A gente até assusta, né? Eu sempre brinco que quando chega o final do ano, que a gente faz a festa de encerramento e que vê todos os funcionários juntos, é que a gente vê o tanto de gente, tanta de família que depende do nosso negócio, né? E é uma responsabilidade muito grande, sabe? Muito grande. É que, assim como eu sou muito grata, né, aos nossos colaboradores, né? Durante esses 40 anos, nossa, muitas pessoas maravilhosas, assim, que Deus colocou na nossa vida, né? Que tantos clientes, né? Que eu sempre falo que Deus é tão bom para nossa família que Ele só trouxe gente boa para trabalhar com a gente. Todas as pessoas que passaram por aqui, a gente nunca se incomodou muito, né? Há clientes que são hoje nossos amigos, representantes que hoje são nossos amigos também, que já passam, eles já se acham da família, né? Porque tem representantes aqui que estão com a gente já há 32 anos, né? Então, assim, outros que já estão há 26, 28, né? Então, assim, e outros que estão chegando agora também já se identificam com a família Valetex, né? Mas, assim, muito grata, assim, aos nossos colaboradores, pela, assim, de ter deixado a história deles aqui na nossa empresa, né? Assim, e muitos também que vieram para cá e foi o primeiro serviço deles, pessoas que vieram, assim, essas pessoas que vieram de outros estados do Brasil, né? Que vieram para Brusque procurar, assim, outra oportunidade. E eu tenho colaboradores aqui dentro que foi o primeiro emprego aqui na região e que ainda estão aqui, que já compraram a sua casa, que já compraram, né, já tem o seu carro, né, e vivem aqui na nossa região e trabalham aqui desde que vieram para cá. Isso é muito gratificante para a gente, assim, saber que a gente também faz parte da história deles, né?
Eu trabalho há 16 anos aqui na Valetex. Eu tive uma oportunidade de crescimento muito grande aqui, assim, né? Eu comecei trabalhando na revisão, passei pelos setores de máquina de costura, de dobra, de embalagem. Depois eu trabalhei um tempo na expedição. Tive a oportunidade de vir trabalhar na loja e hoje eu atuo no comercial junto com a Helenice, né, e com o Quito já há mais de 5 anos. Eu estou na parte do comercial, trabalhando com os representantes. Na verdade, o Sr. Euclides, ele levava... A minha mãe costurava para ele, aí ele levava a toalha lá em casa. Aí eu tinha, na época, um dia ele foi levar a toalha, eu falei para ele, Sr. Euclides, podia arrumar um serviço para mim lá, né? Aí ele disse, não, vai lá, faz a entrevista lá, vai lá, amanhã pode ir lá. Aí eu vim aqui, deu certo e eu trabalhava 10 meses numa outra empresa, eu pedi a conta lá e vim para cá. Entrei trabalhando na tecelagem e comecei e não sabia nada, assim, né? Tá ajudando a encher o magazine de espula e ajudando no tecelão como tipo reserva, né? Aí eu trabalhei 3 meses, aí depois eu fui aprender a emendar rolo. Tempo emendando rolo, eu fiquei 8 anos na parte de emendando rolo. Aí depois eu já fui para a parte da mecânica. Aí hoje eu faço parte do quadro de mecânico. Já estava quase há 6 meses sem trabalhar e quando eu estava já para desistir, a Vale ligou. Aí mandou eu vir fazer entrevista e estou aqui até hoje. Bom, hoje eu estou fixa na máquina de dobra. A gente dobra as toalhas, né? Mas revisa também, né? Um pouco de tudo, né? Se a máquina quebra, eu vou para a mesa, revisar, limpar com a tesourinha, né? Tudo certo. Mas fixamente fazer produção na máquina, onde eu amo trabalhar. Por isso que eu tô aqui até hoje. E pretendo ficar para sempre. Já trabalhei antes aqui, né, no período ali do Sr. Euclides, né, que é o fundador da empresa. Trabalhei 3 anos e meio, né, saí por assunto pessoal e tive a oportunidade de voltar de novo, né, e completando 10 anos de casa. E assim, muito feliz mesmo, né, fazer parte dessa história, né, 40 anos da Valetex. Teve uma indicação de um amigo meu que trabalhava aqui já na Vale, né, ele fazia serviço aqui. Aí ele me indicou até o pai do Luciano, o Sr. Euclides, né? E eu vim trabalhar com eles aqui. Então eu já estou aqui na Vale há 16 anos já. Eu sempre falei e sempre falo para o Luciano, para a Nice, para a Simone, que eu nunca peguei uma pessoa que nem o Sr. Euclides. Uma pessoa sincera, honesta. Eu sempre disse para minha esposa, para minha família, que nem um patrão que nem o Sr. Euclides, eu nunca tive contato, assim, a pessoa do bem, tá? Se eu soubesse que era tão bom trabalhar na Vale, eu tinha saído da Bitna antes. Porque eu trabalhei 20 anos na Bitna e fiquei, assim, muito assim, com o pé atrás de entrar noutra empresa. A gente trabalhava no interior, a gente é do interior. Ela veio primeiro, né? Trabalhar na Valetex. Aí depois de 1 ano eu vim. Aí ela gostou do emprego, da empresa. Aí ela me trouxe, a gente já namorava, né? E então a gente se resolveu casar e trabalhar junto na mesma empresa. E nesse passado tempo, eu já estou mais de 26 anos. E eu estou 27 anos, desde 1999. A minha mãe trabalha 14 anos aqui. Eu cresci ouvindo as histórias, os desafios, conquistas da Vale, e sempre foi, assim, inspiração dentro da minha casa, da minha família, né? Minha mãe trazendo dentro de casa. Então, teve um momento na minha vida, eu falei, mãe, eu quero trabalhar na Vale. É uma empresa muito boa, né? E estar aqui nesse momento é significativo para mim. Eu sou gerente comercial, eu cuido da equipe de representantes a nível Brasil, né? Eu conheci o Luciano na Freud Fest, né, em Brusque, em agosto. Aí a gente trocou uma ideia lá na Freud Fest, né? E aí ele pediu para vir aqui na fábrica para bater um papo e eu vim aqui para a fábrica e daqui eu não sei mais, né? A gente conversou e eu comecei todo um trabalho e a gente foi apresentando os projetos, as ideias, né? E foram se firmando todos os dias e no tempo foi mostrando o trabalho. E foram 6 anos, então, essa questão de assessoria. Aí, há 1 ano atrás, a gente conversou e a gente bateu o martelo de, então, ficar na empresa direto, né, para coordenar esse trabalho de vendas a nível nacional aí, que
tinha uma demanda muito grande que precisava também dar uma clareada, né, em todos os estados do Brasil e tudo mais. Muita coisa boa a gente traz junto com a gente, ainda mais que nem eu tive todo esse crescimento dentro da empresa, a gente traz muito, né, a responsabilidade de fazer tudo certinho, né, a dedicação que a gente vê e o reconhecimento, né, o reconhecimento pelo trabalho da gente, né, por tudo que a gente faz, e o reconhecimento da família é muito gratificante mesmo pra gente. Quando eu entrei, eu acho que devia produzir umas 20 toneladas mês, eu acredito. E hoje está produzindo 120, 100 toneladas a mais. E isso é o cara participar desse crescimento e fazer parte disso, ajudar a empresa a crescer e ver eles se dedicando para chegar nesse nível, é gratificante para a gente. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né? Por eles terem confiado em mim, no meu serviço, né, no meu dia a dia, né, de eu ter aprendido, né, muitas coisas, né, coisas que eu não tive lá fora, em outras empresas eu tive aqui, tô tendo. E assim, eu só quero fazer o melhor, assim como eu espero o melhor também da empresa, né, sempre a melhoria a cada dia, né, que eu não tenho o que falar, né, porque sempre eles estão agradando a gente, fazendo com que a gente seja reconhecida. Família da Valitex, eles passam para nós assim a união. Acho muito lindo isso deles, né? Eles são muito unidos. Então, eu acho isso muito lindo mesmo, né? Para uma empresa, né? Que é a empresa que foi construída ali o pai, né? Depois o pai passou para os filhos. E aí essa união está fazendo cada dia mais a empresa crescer, né? E ser reconhecida. Tu sabes que eu trabalho na Vale há 16 anos, quero continuar mais tempo ainda, se for necessário, se for preciso, se for, né, se eles me querem aqui, né, eu só tenho a agradecer a Vale, que a Vale é uma família, é uma empresa, eles não são patrão para mim, eles são amigos. Quando nós viemos para Brusque, nós pagávamos aluguel, inclusive a casa era dentro do mesmo pátio onde a empresa se localizava. A gente trabalhava... Era bem pertinho. Bem pertinho. Aí a gente conquistou o terreno, conquistamos nossa casa, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um sítio, tem um carro melhor e estamos batalhando. Temos sonhos ainda, né? Temos sonhos ainda. A gente tem bastante a agradecer, né? Pela oportunidade que eles deram pra gente e parabenizar pelos 40 anos, desejar muito sucesso, muitas conquistas ainda, né? E que venham mais 40 anos pela frente. E assim, como a Helenice, Simone, Rosana, a gente teve uma afinidade muito grande, né? Até por uma opção minha, que eu topei vir aqui por essa questão dessa reciprocidade deles, né, com a gente, e foi muito bem aceito por todas, né, e pelo Luciano, onde que a gente começou esse trabalho legal aqui dentro da empresa, né? Até hoje a gente assim é muito unido, muito parceiros, a gente tem muitas ideias em conjunto, né? A gente busca todos os dias conversar e trocar ideias e fomentar, né, esse mercado aí que é o nosso mercado nacional, o nosso mercado brasileiro. Né? Eu sempre falo para o meu filho, falo para minhas irmãs, a gente sempre comenta que a gente tem que dar sempre o melhor possível para o nosso colaborador, dar a melhor condição para ele poder trabalhar, para ele ficar com a gente, né? Para ele ter amor onde ele trabalha, porque eu sempre digo que ele aqui é a segunda casa dele. Né? Ele sai de casa, ele vem trabalhar, o ambiente tem que ser saudável, né? O ambiente tem que ser próspero para ele ficar aqui. Né? E nisso, com isso tudo, claro, a gente espera que cada vez mais clientes, que ela prospere mais, que ela tenha cada vez mais produtos de qualidade, que cada vez mais ela possa estar se modernizando, se adequando ao mercado, né? Temos um grande futuro pela frente, né? Com união, com determinação, força. A gente tem uma marca consolidada já no mercado, mas assim, temos que trabalhar muito mais. O nosso sonho não parou por aí, a nossa motivação não acabou, a gente tem que continuar, né? E sempre buscando tendências de mercado. E sempre lembrando, né, da determinação que o meu pai teve lá atrás, a vontade, né, de ver essa empresa crescer. Então é isso que a gente precisa
ter conosco, né, no nosso pensamento, é a nossa motivação para seguir. Hoje quem trabalha aqui são os meus 2 sobrinhos, né, os filhos do Luciano. A minha filha mais nova parece que vai querer trabalhar, que quer trabalhar aqui. Ela está terminando o ensino médio esse ano. Então talvez, né, ano que vem ela esteja aqui trabalhando. Mas, assim, tudo isso é uma coisa que a gente deixa aberto, né? A gente não obriga eles a seguirem. Quando eu entrei aqui, os meus primeiros anos foram bem aquele trabalho de chão de fábrica mesmo, né? Recebimento de material, entender como é que funciona o urdimento de um rolo, depois entender o que é um trama, o que é um rompimento de base, de felpa, entender realmente qual que é a essência de fazer uma toalha, né? Como é que isso funciona. Comecei a fazer a minha faculdade já visando dar continuidade no negócio, né? Faço faculdade de administração, então muitas das coisas que eu aprendi lá eu já trouxe para cá. Foi conversado com a família também, implementar algumas ideias novas, né? Então foi muito bom para mim, assim. Eu vejo hoje que o que eu faço aqui é realmente algo que eu amo, eu estou realizado, né? E acredito assim que eu vou poder contribuir muito para a empresa, né, no futuro. Porque a gente precisa ter uma sucessão, né? E nada melhor do que se for pessoas da nossa família, né, para continuar, né? Porque também são pessoas que vêm com esse sentimento dentro deles, né? Que a Valetex é uma empresa que nasceu do vô, né? Nasceu na família. Então, para continuar o legado, para continuar o trabalho, o ideal que fossem, então, membros da família também, né? Que ficassem na administração. Olha, eu enxergo um futuro muito próspero, principalmente porque o que foi plantado, né? Aos poucos a gente vai colhendo e vai plantando mais. Como tu falasse, né? A administração da minha família, eu não peguei a transição, mas estou pegando o que está sendo feito, né? Nesses últimos 5 anos e meio eu estou aqui dentro, estou acompanhando. Então eu vejo um crescimento muito abrupto, muito grande. Foi em 3 anos ou 4 anos a gente dobrou a nossa produção. A gente saiu de 60 toneladas para agora está fazendo 120 e batendo recordes, né? Mês passado a gente conseguiu bater 130 toneladas. Eu vejo que isso é oriundo de uma boa administração. Eu vejo pelo meu pai, é uma pessoa que está sempre querendo aprender mais, né? As minhas tias também, todas elas, a Rosana no financeiro, a Simone na confecção e a Anice na parte do comercial. Todas elas fazem um trabalho excelente, assim, eu tenho muito orgulho da minha família, né? Delas, do meu pai. São pessoas que vestem a camisa, que estão aqui para o que precisam, não reclamam, né? Sempre tentam olhar para o lado positivo, para sempre poder tomar as melhores decisões, né? Eu espero que ela continue, que ela cresça, que ela evolua, que ela se adapte, né? Que o mundo está em constante mudança, né? Vão vindo, assim como a gente precisou se adaptar, vai ter que continuar se adaptando, porque as coisas vão mudando. Sendo uma marca desejada, que o sonho que começou pequenininho, continue crescendo. Para as minhas tias, queria agradecer assim, muito elas pelas oportunidades que elas me deram, né? Pelo acompanhamento também que elas fazem junto comigo. Eu acho que é muito bom, eu gosto muito de trabalhar aqui, então só tenho a agradecer a elas, né, por estar sempre comigo, sempre brincando comigo também. São pessoas muito boas, muito alegres, muito dedicadas ao serviço delas e também muito boas no que fazem e inteligentíssimas. Assim, são pessoas muito inteligentes, então eu tenho só a agradecer pelas oportunidades e também por poder conviver e aprender cada vez mais com elas, né? E para o meu pai, por ser um homem assim que eu vi desde pequenininho, né, como ele tem o tato com o trabalho, queria agradecer ele por toda a experiência que eu aprendo com ele, né? Pela experiência dele eu aprendo também, eu vejo como ele lida com os problemas e tento sempre, de certa forma, replicar o que ele faz, né? Sempre me espelhar nele. É uma pessoa que, não canso de dizer isso, eu admiro muito, um homem íntegro, de família, que nunca virou as costas pra gente, né? Eu nunca ouvi meu pai resmungar que ele tinha que vir pra cá, nunca, desde pequeno. Assim, é um homem que é muito... Ele faz o que tem que ser feito. Se tem que vir aqui, ele vem. Ele não reclama, ele não fala um A. Isso é uma coisa assim que eu admiro muito nele e tento me espelhar, né? Um pouco difícil às vezes, né? Acho que é porque eu sou um pouco novo, então acabo reclamando mais das coisas, não tenho muita experiência. Mas eu nunca vi como um desafio, né? É um desafio vir para cá, ou os problemas que aparecem.
São desafios? Sim, mas nunca como algo ruim, algo mal que vai prejudicar, e sim como algo a ser superado, e que vai ser superado, de uma forma ou de outra. Eu só tenho a agradecer ele, dizer que eu amo ele e que eu vou estar sempre aqui para ele porque ele precisar. Também agradecer o meu avô, a minha avó, né, duas pessoas que fizeram parte disso, né, os dois que começaram isso, a minha avó com o suporte para a família e o meu avô botando o suor, o sangue dele aqui, né, todo santo dia. Então, agradecer, né, por tudo isso que eles fizeram pela gente e também aos colaboradores, né, todo mundo que está junto com a gente todo dia aí na lida. A gente sabe que é difícil, que não é fácil e que tudo que a gente faz aqui a gente espera colher lá na frente. Então a gente agradece eles, né, eu agradeço eles por tudo isso. São todas pessoas assim que às vezes a gente não tem muito contato por conta de setores, mas são pessoas que eu admiro muito também, porque vestem a camisa, estão aqui todo dia, fazendo o que tem que ser feito. Então, meu agradecimento a eles também. Mas sempre focando o legado do meu pai, que sempre é trabalhando com honestidade, com sinceridade, né? Sempre subindo o degrau da escada conforme ela foi feita, né? Um de cada vez, não pular o degrau de dois em dois. Né? Isso que eu espero que seja dela.